Brasil bloqueia, então, o X, Twitter, depois de Musk ignorar as ordens da corte, né? O X começou aí a ficar indisponível no Brasil a partir do último sábado, depois que o Supremo Tribunal Federal bloqueou a rede social, porque seu dono, Elon Musk, se recusou aí a cumprir, então, ordens judiciais para suspender determinadas contas. O buraco é um pouco mais embaixo do que isso, tá? Porque o motivo principal que eu vejo aqui, que daí algumas pessoas defendem, outras são contra, o motivo principal é porque fecharam o escritório e não tem ninguém lá, né? Eu vejo que esse é o motivo que dá embasamento de fato para essa ordem, tá? E não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão técnica. Eu acho que é uma coisa que quem trabalha com tecnologia, fica aí o convite, inclusive, para trocar uma ideia sobre isso, se quiser, né? Uma conversa de bar, né? Mas quem trabalha com tecnologia tem que compreender a linha tênue que há entre liberdade de expressão e crime, né? E aí um exemplo que eu trago, que vou tentar fazer uma analogia, eu e as minhas analogias, eu já só adoro as minhas analogias. Vou trazer uma analogia aqui do mundo real, né? Imagina tu tem um bar, com um pátio cheio de mesinhas na rua e tal, e tu diz, no meu bar aqui todo mundo tem liberdade de expressão, todo mundo pode vir falar o que quiser. E aí alguém vai lá e começa a distribuir foto de criança pelada, por exemplo, pros outros. Outra pessoa vai lá e grita que, eu odeio meu vizinho, vou pagar pra quem quiser matar meu vizinho. Sabe? E aí tu é o responsável pelo bar? Tu é responsável por fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Estão acontecendo crimes ali dentro e tu, como dono do bar, tu é responsável por isso. Daí, imagina só, no mundo real, tu pega e foge do país. Então tu não é mais responsável pelo teu bar. O que aconteceria que seria, alguém iria mandar fechar o bar, sei lá, alguma coisa assim. Só que no mundo virtual isso não acontece. Então no mundo real / virtual, o que aconteceu foi que o Twitter fechou o escritório, demitiu todo mundo, não tem mais ninguém aqui pra responder, fugiu pros Estados Unidos, digamos assim, e é isso. Só que o Twitter continuava funcionando aqui. Ou seja, se uma pessoa, que é o que está argumentado aqui, inclusive, né, posta fotos com pedofilia, ou posta um crime, ou estimula um determinado crime no Twitter, e a justiça, a Polícia Federal, seja quem for, tá? Não estou falando de um juiz específico, seja quem for. Se a justiça vier procurar um responsável por isso, não vai encontrar. Não tem ninguém lá pra bater no peito e dizer, deixa que eu seguro as pontas aqui. Não tem ninguém lá, não tem com quem tu falar. Ninguém dentro do território brasileiro. E isso é um absurdo. Então eles mandaram fechar o parquinho, né? Não, peraí, se não tem ninguém pra responder pelo que acontece lá dentro, fecha esse negócio e espera aí, né? Tem que, no mínimo, dizer o que tá acontecendo ali dentro. E isso não é uma questão de liberdade de expressão, isso é uma questão óbvia, né? É uma questão de... Não sei nem do que é essa questão, porque é uma questão óbvia. Tem que ter alguém pra responder pelo negócio, né? Pode ser responder dizendo, não ligo, ou ligo, sei lá. Mas tem que ter alguém pra assinar o papelzinho dizendo que responde, né? E esse aqui é o argumento, tipo... E, inclusive, era só eles terem dito um nome lá e tudo se resolvia, mas ao invés de dizer isso, eles estão batendo de frente. Olhando pro lado mercadológico da coisa, o lado capitalista da coisa, eu tenho uma opinião, tá? Agora vamos ver se tu acha... Ele começou dizendo, não vou dar opinião. Não é política, eu não vou dar opinião política. Tá? Dar uma opinião sobre o que tá rolando. O Elon Musk, ele mantém muito a postura de um macho man, né? Eu sou foda, eu sou um gênio, confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo. E aí ele caiu nesse buraco que foi comprar o Twitter, né? Liberdade de expressão, não sei o quê. E o Twitter tá afundando, é um barco que tá afundando. A musiquinha ali do Titanic, ela realmente fazia muito sentido. O barco tá afundando. E ele não quer dar o braço a torcer, e ele não vai admitir que a culpa é dele. Ele não vai admitir que foram decisões dele que estão afundando isso tudo, ele não vai admitir que ele está falhando. É mais fácil tu jogar a culpa nos outros do tipo, me censuraram, me bloquearam, não deixam eu trabalhar. Essa é clássica, né? Não estão me deixando fazer meu trabalho, por isso que eu estou fracassando. É uma maneira que ele está tirando dele da reta para dizer, se o Twitter está afundando, se os investidores não estão investindo, é porque estão impedindo eu através da censura e blá blá blá. Então mercadologicamente falando, eu acho que ele tá usando isso muito, porque ele podia ter dito um nome e ter resolvido a situação. Ao invés disso, ele bateu de frente e aí ganhou embasamento com uma tropa de gente que tá defendendo ele, dizendo, realmente, se o Twitter falir, não foi porque o Elon Musk não é um gênio, foi porque outras pessoas atacaram por motivos políticos e não sei o quê. E aí ele jogou uma cortina de fumaça em cima e todo mundo tá comprando, né? Se a gente olhar só pros números e pros dados, faz sentido o que tá acontecendo. E é isso, não tem muito pra onde fugir, sabe? Sei lá. Realmente daria pra falar muito tempo sobre isso, assim. Eu acho que a primeira coisa, o Elon Musk não é um gênio. Ele tá longe de ser gênio. Ele vende essa imagem, né? O marketing que ele criou ao longo dos anos aí é muito isso, né? Então, o gênio da tecnologia. Sim. Tem muita gente, inclusive da área de tecnologia, muita gente na área de tecnologia realmente idolatra o cara. Acho que aí já tá errado, tipo, idolatrar alguém assim. Né? Ainda mais um bilionário desse que acabou indo pro lado extremo da coisa. E eu não concordo com o Felipe de não ter opinião política, porque não tem como falar desse assunto sem ter uma opinião política. Não, só disse que eu não ia trazer ela. Não, mas eu digo, a questão é política. E aí tem a questão mercadológica, sim, mas tem a questão do lado que o Elon Musk se posiciona e o porquê que ele comprou o Twitter. Ele não comprou o Twitter porque era um grande investimento.
Isso não é o objetivo dele ganhar dinheiro com o Twitter. Né? Então, apesar de ele ter prometido que em 2 semanas o Twitter ia começar a dar lucro. Faz 2 Exatamente, anos aí, mas é só, de novo, a gente pode olhar com uma visão neutra e entender as coisas que ele fez. Ele comprou o Twitter, logo depois ele começou a tirar os filtros que tinha, logo depois ele acabou com a equipe que controlava, enfim, toda a parte ali de conteúdo de violência extremista, logo depois ele liberou várias contas que estavam bloqueadas, depois ele liberou a conta do Donald Trump, e assim foi, é ladeira abaixo até chegar no Twitter que você tem hoje, que é uma plataforma poderosíssima para a agenda dele, para tudo que ele faz. Então não dá para ficar só no, não, mas a parte mercadológica. Claro que tem. Então é realmente complexo, porque tem muitas coisas camadas, assim. Né? E tem muita gente comentando que eu tenho que fazer um filtro aqui. Um monte de mas eu vi que alguém, estão chamando ele de extremista. E alguém disse, a BrasilJS tá chamando pelo nome. E o cara é um extremista de direita. Mas eu acho que ele não esconde isso, né? Ele não esconde essa informação. Nem ele esconde. Então, falar o quê? O cara não é extremista? O cara é um extremista, muito por conta da agenda dele. Um outro ponto ainda na questão técnica é, antes do bloqueio, o bloqueio sim foi por conta de simplesmente o Twitter ter demitido todo mundo do Brasil e não ter representante, mas antes disso já tinham muitas notificações e muitas coisas relacionadas ao Twitter de pedido de exclusão de perfil, que, enfim, dissemina informação falsa ou que espalha, enfim, desinformação e ódio e tudo mais, e um monte de coisas relacionadas a isso que o Twitter se nega a fazer, né? E a atitude posterior foi demitir todo mundo no Brasil e não ter representante. Então as coisas estão meio conectadas, porque um exemplo bom que o Leandro Demori, o Demori deu falando no ICL, acho que está linkado, eu deixei linkado na newsletter, ele dá um exemplo muito simples, assim, que é simples de entender, não precisa ter partido político, não precisa ter visão política, não precisa nada. Mas o exemplo que ele dá é muito gráfico e eu acho que representa bem, assim, né? No momento em que a gente está, se uma foto acaba no Twitter, uma foto do teu filho, da tua filha, menor de idade, e essa foto está sendo utilizada para algum tipo de crime virtual, tu não tem o que fazer. Simplesmente tu não tem o que fazer, tu não tem a quem recorrer. Né? Porque não tem como notificar o Twitter. Isso não é uma questão de censura, não é uma questão de liberdade de expressão, não é uma questão política. Pensa no teu filho ou tua filha. Isso acontece. O que tu vai fazer? Até alguém comentou, procura o Ministério Público. Não tem o que fazer, não tem como tu acionar a empresa, com quem é que tu vai falar? Vai lá puxar um servidor da tomada, o servidor não tá aqui, tu não tem... A moral eles estão tentando usar o dinheiro para ter poder, mas dinheiro e poder eles são coisas que não necessariamente não são ligados diretamente. Então, o que acontece que aqui tem que ter essa visão, é isso. Ainda mais quem defende aí. Como é que é o slogan lá? É Deus, Pátria e Família, não é isso? Então, defende a família. Pô, alguém posta uma foto do teu filho e tua filha lá assim e tu não poder fazer absolutamente nada, não é defender a tua família, né? Eu deduzo aqui, né? Acho que é uma coisa que todo mundo vai concordar com isso aqui, né? Então, por isso, mesmo, em especial quem trabalha com tecnologia tem que saber pisar em cima dessa base, né? Tem liberdade de expressão, sim, mas existem crimes, são coisas diferentes. Tu tem o poder de ir e vir, mas tu não tem poder de ir dentro de um cofre de um banco, pegar o dinheiro e sair andando. Tu tem poderes e tem liberdades, mas a tudo existe ali os balizadores, óbvios, né? Então, é estranho ter que dizer isso em 2024, mas a gente tem que dizer isso. Então, ter liberdade de expressão não é liberdade absoluta para todas as coisas que existem, né? Enfim, o tema é bem complexo. Tem uma pergunta que passou aqui que eu vi que é importante, tá? Que alguém perguntou, o Blue Sky tem representante no Brasil? Agora veio de novo. Tem... Na justiça para ter. Exatamente, mas eu tenho uma outra resposta em relação a isso. Meio que não importa agora. Fazer, a não ser se é uma pergunta genuína, tem representante no Brasil? Bom, estão buscando para ter agora. Mas a questão acho que não é essa. A questão é a plataforma, as leis e as coisas que elas vão evoluindo de acordo também com o uso em massa e tudo mais. Tem um monte de empresa. Eu vi muita gente da música dizendo, tem muita plataforma de música que não tem representante no Brasil. Isso é muito ruim. Sim, ruim. Não tem a quem recorrer. Sim, é verdade. Concordo plenamente. Agora, no caso tem que ser igual, é verdade. A cobrança tem que ser igual. Sim, agora no caso do Blue Sky, estão buscando, mas a questão não é essa. A questão é, já existe essa plataforma há muito tempo, né, instalada no Brasil, já tinha
né, a representação aqui, agora simplesmente não tem mais. E não é que não acontecia nada e simplesmente agora não tem representante. Não, a empresa estava sendo notificada. Há 18 milhões de reais em multa que eles iam simplesmente não pagar, porque não tem como tu cobrar deles. Vai cobrar de quem? Deixa eu selecionar alguns comentários aqui, só pra gente finalizar o assunto, porque realmente é muito... Esse rolou bastante comentário. Né? Tentei ler por cima. Nos comentários temos seleção de tweets. Temos seleção de tweets ainda, vamos ver. Mas, alguns eu vou ignorar aqui, porque... Matheus Silva, tudo é política, sim, respondendo ali ao Andrew. A pergunta é, o Andrew Matheus fala, a pergunta é, por que um canal que deveria ser de tecnologia está defendendo política? Primeira coisa, o canal é meu, então eu faço o que eu quiser. Nós estamos defendendo política aqui. Estamos falando, esse é o argumento que eu tentei trazer, para justamente não trazer opinião política. Mas o meu argumento também é bom, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Tá. Se eu quiser falar de qualquer coisa, eu falo. Mas a pegada, o que eu digo é, quem é de tecnologia tem que ter essa noção lógica de enxergar o que é. Mas é a liberdade de expressão. Tá, mas tu quer dar liberdade para tudo? Se alguém começar uma campanha online para te matar, tu acha ok? Tu acha normal, assim, de boas, liberdade de expressão. Isso não é expressão, isso é um ataque, é um crime. Então tem que ter os balizadores, sabe? Isso é uma coisa que não sei nem dizer o que é, mas é uma coisa óbvia, né? E acho que o pessoal que é da tecnologia tem que ter essa noção, inclusive, na hora de conversar e trazer esses argumentos em discussões que vão rolar por aí, né? O que eu acho que ninguém tá falando aqui, eu acho interessante, assim, porque como as pessoas ficam realmente sem um mínimo de critério para fazer qualquer tipo de comentário. Porque existe um comentário que não está sendo feito, eu não vi ninguém falando, que ele é muito importante, que aí vai para um outro lado, que é sobre, de fato, o poder que um governo tem de conseguir fazer esse tipo de coisa que está acontecendo, que é tipo bloquear o acesso do cidadão a uma plataforma, né? Porque aqui eu estou julgando como um caso correto, né? Porque tem todo o histórico. Tem todo, Podem não acontecer não é para acontecer casos, isso todo pode, né? exatamente, pode acontecer de a gente ficar sem acesso de uma coisa que é necessária, né? E sei lá, então existe isso. Então o lance da neutralidade de rede nunca existiu no Brasil, de fato, né? Então a gente não tem muito isso. Então mas tem a linha da lei que é onde as empresas precisam se encaixar, né? Então, de fato, as telefonias, elas têm o poder de bloquear aplicações. Tudo bem, tu pode acessar com VPN, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas quando a gente fala da grande massa, o acesso ele pode de fato ser bloqueado. E já aconteceu, o WhatsApp já foi bloqueado por um motivo que eu achei idiota. Né? A gente não está defendendo que os juízes tenham o poder de fazer isso sempre que quiserem. E aí, agora eu estou concordando, então. E aí, cadê o argumento em relação a isso? Eu não concordo que, das vezes que aconteceu, foi em Curitiba, se eu não me engano, um juiz em Curitiba que emitiu esse pedido para que o WhatsApp fosse bloqueado no Brasil. E foi bloqueado por uns 2 dias, acho. E aí o motivo, não lembro exatamente o que era, mas na época eu achei meio bizarro. Então, tem que olhar para esse lado também. Aconteceu isso, uma coisa importante, o Twitter estava sendo notificado, tirou todo mundo, não tem representação, caiu fora do ar. E o contrário, e se for o próprio WhatsApp, que hoje todo mundo é muito dependente, né, e a gente entra no lance da discussão de descentralização e da não dependência das big techs aí para fazer qualquer tipo de coisa, é um assunto para se pensar, será que é algo que poderia ser feito assim tão simples? Porque a gente hoje tá, beleza, dentro de um contexto de sanidade e da lei. Né? Mas a gente já esteve num momento há pouco tempo atrás onde não existia sanidade e nem muito lei. Né? E então... a lei isso tudo tem camadas de proteção. Por exemplo, alguém perguntou quem é que pode limitar o Xandão? Bom, todos os outros juízes do Supremo. E, inclusive, foi para a votação e eles concordaram com ele. Eles leram e concordaram com ele. Então, foi unânime. Então, não é uma coisa que, tipo, temos um juiz que está com motivos políticos, que não sei o que, não sei o que. Inclusive, a gente já viu outro juiz há pouco tempo atrás, por motivos políticos, se embananar, né? Se dá bem mal. Então, não é uma regra, tá? A questão vai um pouco caso a caso e quais são as linhas. E aí, que nem eu comentei, tinha multa, tinha um monte de coisa. Não ser responsável de nada. Pensa só, se isso aqui acontecesse sem nenhuma objeção. O Twitter simplesmente fecha o escritório, sai, twitter.com funciona ganhando dinheiro ainda, gerando renda dentro do Brasil, e é uma terra de ninguém. Todo mundo pode fazer o que quiser. Pensa no precedente que isso aqui vai abrir. Se o Twitter pode, qualquer um pode. Eu posso fazer o meu site onde qualquer pessoa possa ir lá postar qualquer coisa e eu saio do Brasil e era isso. Não pode, entendeu? Tem que ter essa noção de o que é e o que não é político. Eles vendem, trazem essa conexão
de partidos e lados e não sei o quê para tentar conseguir seguidores e conseguir apoiadores. Mas, na real, tem uma linha ali que é lógica. Tem uma linha que tu olha e diz, não, isso aqui não pode. Tem que saber que abre precedentes, tem que saber que quebra as pernas, né? Então, é uma questão de estudar um pouquinho como as coisas funcionam, entender, pensar um pouco mais macro, olhar ao redor, olhar para os lados e entender, pô, se, por exemplo, eu discordei e infelizmente caiu, e cabe, acho, às pessoas técnicas também dar essa visão, quando eles queriam bloquear a VPN. Não pode instalar VPN agora, derruba as apps de VPN da Google Store, da App Store. Eu fui contra. Porque olhando pelo lado tecnológico, eu sei que isso influencia num monte de empresas que dependem de VPN para funcionar. Eu sei das empresas que desenvolvem essas apps de VPN, que é a renda delas e tudo mais. E porque não faz tem sentido nada a ver. E tecnicamente tanto que não eles faz vão voltar atrás, porque e daí não faz sentido. Exato. Então, nós, como técnicos, a gente tem que saber, bom, isso aqui não faz sentido e isso aqui faz sentido, né? E aí alguém, inclusive técnico, provavelmente trouxe para eles que, ó, essa coisa que vocês estão tentando aqui não vai rolar. Eles voltaram atrás e desfizeram isso aí. Então, nós, com um viés técnico, nós temos que saber olhar para essas coisas. Mesmo que tu queira manter só o viés técnico, tu tem que entender, bom, isso aqui é lógico e isso aqui não pode. A partir daqui, realmente vai abrir precedente que vai me prejudicar como membro da sociedade também, porque é onde a gente já tá, onde a gente atua, né?